O relógio que parou no tempo. Há relógios que medem o tempo, e há outros que medem o quanto ainda resta do coração. Era uma tarde nublada, de vento frio. As ruas do centro estavam quase vazias e o som das buzinas ecoava distante. Foi nesse cenário que Eduardo parou diante de uma velha porta de madeira, gasta, mas ainda com o letreiro dourado que dizia Relojoaria do seu Álvaro, desde 1972. Ele ficou alguns segundos parado, respirando fundo antes de empurrar a porta, e quando o fez, o sino, que estava acima, tilintou com um som suave, antigo, quase melancólico. Era a primeira vez em 2 anos que ele entrava ali, desde o dia em que o pai havia partido. O cheiro era o mesmo, aquela mistura de graxa, metal e nostalgia. O balcão de vidro estava coberto por uma fina camada de poeira e os pequenos relógios, parados, pareciam dormir. Mas o que mais chamava a atenção era o grande relógio de parede, com moldura de nogueira e ponteiros dourados, parado exatamente às 15h47, o mesmo horário em que o coração de seu Álvaro parou de bater. Eduardo ficou imóvel, olhando para aquele relógio como se pudesse, de alguma forma, voltar no tempo. As lembranças vinham uma a uma, o pai rindo, o som do tic-tac preenchendo o silêncio, o menino curioso observando o homem que consertava o tempo com as próprias mãos. Mas também vinham as lembranças das palavras ditas em brigas, as partidas sem adeus, o orgulho que o afastou para fora de casa. Ele deixou tudo para trás quando quis ser alguém grande. E agora, parado diante daquilo, percebia o quanto o tempo tinha levado. Enquanto passava o pano no balcão, algo caiu no chão. Uma caixinha de madeira pequena, com o nome Dudu gravado à mão. Eduardo se ajoelhou, surpreso. Abriu a tampa devagar. Dentro havia uma peça antiga de relógio, uma chave minúscula e um bilhete, bem amarelado, velho, escrito com a caligrafia firme do pai: Filho, o tempo não espera, mas ele perdoa quem aprende a ouvi-lo. As lágrimas vieram sem aviso. Eduardo encostou-se na cadeira e ficou ali, em silêncio, ouvindo o som distante da chuva batendo no telhado. Era como se aquele bilhete tivesse atravessado os anos só para encontrá-lo naquele exato momento. Ele se levantou decidido, pegou as suas ferramentas e colocou o relógio da parede sobre a mesa. Com mãos trêmulas, começou a desmontar o mecanismo, tentando encaixar a nova engrenagem, mas nada funcionava. Quanto mais tentava, mais percebia o quanto estava enferrujado, não só nas mãos, mas no coração. Horas se passaram, e quando já estava prestes a desistir, a pequena chave caiu da mesa, rolando até o canto da sala, parando diante de um cofre de ferro antigo. Ele nunca tinha visto aquele cofre aberto. Por instinto, pegou a chave e a girou na fechadura. O cofre se abriu com um estalo seco. Lá dentro havia fotos antigas dele com o pai, sorrisos sinceros.
mãos sujas de graxas, olhares de cumplicidade, e entre elas um relógio de bolso prateado, brilhando mesmo na penumbra. Na tampa, uma inscrição gravada: o tempo só faz sentido quando é dividido com quem amamos. Eduardo segurou aquele relógio com força, como se segurasse o próprio tempo. Foi nesse instante que entendeu tudo. O relógio da parede não precisava ser consertado. Ele precisava reencontrar o tempo que perdeu. Respirou fundo, limpou as lágrimas e voltou à bancada. Com calma, encaixou cada peça, ajustou cada parafuso. E quando deu o último giro na engrenagem, o som voltou a ecoar. Tic-tac, tic-tac. O relógio voltou a funcionar, marcando 15 horas e 48 minutos. Um minuto depois de onde havia parado. 1 minuto de perdão, 1 minuto de recomeço. Eduardo sorriu pela primeira vez em muito tempo. Nos dias seguintes, limpou o local, restaurou as vitrines e pendurou um novo letreiro. Relojoaria do tempo, onde cada segundo conta uma história. As pessoas começaram a voltar, mas agora ele não apenas consertava relógios, ele ouvia histórias. Cada cliente trazia um tempo diferente. Um relógio do avô, um presente do marido, uma lembrança de alguém que se foi. E em cada concerto, Eduardo encontrava um pedaço do próprio coração. Certa tarde, uma senhora idosa entrou na loja. Trazia nas mãos um relógio quebrado. Disse que era o único que havia sobrado do marido, falecido há anos. Eduardo o consertou com delicadeza. Ao ouvir o tic-tac voltar, a mulher sorriu e disse: "Faz tempo que eu não ouvia esse som. Parece que ele voltou comigo." Eduardo respondeu: "Às vezes, consertar o tempo é a forma mais bonita de curar o coração. Há relógios que param, mas o amor que os move nunca deixa de marcar as horas, porque o tempo, no fim, sempre encontra um jeito de recomeçar." Talvez algumas histórias nunca terminem, apenas mudem de voz. Se você gostou dessa história, compartilhe com alguém que também precisa ouvir.